capítulo 4 de Efésios, versículo 7 até 16, que nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Queridos, vejam bem, é importante quando nós lemos uma carta, no caso estamos lendo aqui carta de Paulo aos Efésios, nota-se que nós temos uma divisão, né? Divide-se aí na sua Bíblia essa carta em 6 capítulos, né? 6 capítulos, e cada capítulo tem uma subdivisão em versículos. E isso, de certo modo, é bom, uma vez que você tem um parâmetro ou tem uma referência. Quando você quer encontrar uma porção dessa carta, você fala, abrimos no capítulo tal, versículo tal, e você encontra logo aquela porção que você quer ler ou que você quer apresentar. Entretanto, existe um prejuízo nessa divisão de capítulos e versículos. Qual é o prejuízo? Se nós entendermos que aqui se trata de uma carta, e quando o apóstolo escreveu essa carta, ele não escreveu dividindo-a em capítulos e versículos. Ele escreveu uma carta, como alguém que escreve uma carta, começa na primeira linha, vai desenvolvendo o seu pensamento, colocando ali os seus sentimentos, colocando ali a sua visão, o seu desejo, e se encerra. Portanto, uma carta, ela tem que ser lida começando do início até o final, para encontrar a unidade de sentido daquela carta, para encontrar a unidade de pensamento daquela carta. Perfeito? Então, como acontece de nós termos essa divisão em capítulos e versículos, que foram colocadas aqui, não pelo apóstolo ao escrever, mas pelos editores, ou então para aqueles eruditos que quando foram organizar as escrituras, acharam por bem fazer tal divisão para facilitar. Entretanto, nós não podemos ler essa carta pegando partes isoladas. Quando você pega uma parte isolada do todo, se corre o grande risco de você não compreender o significado daquela parte separada do todo. Imagine você pegar uma carta de alguém, esquece a Bíblia por um momento. Você recebe uma carta de uma pessoa, essa carta tem 3, 4 páginas, não é? Digamos, 4 laudas. A pessoa recebeu uma carta longa, e aí você guarda aquela carta e fala assim, essa carta é muito maravilhosa. Você não a leu ainda. Você fala assim, amanhã eu começo a ler essa carta. Aí imagine que você abra aquela carta, na segunda página, e fala assim, hoje eu vou ler só as linhas 5, 6 e 7 da segunda página da carta. Você vai entender a carta que você recebeu como um todo? Lendo essas 4 linhas, 3 ou 4 linhas? Não haverá, não tem sentido. O mesmo acontece com a Escritura. Então, nós temos que ler toda a carta para nós podermos identificar a unidade
do pensamento dessa carta, da visão que essa carta traduz.